Pronto, gente, boa noite mais uma vez. Boa noite. Eu vou pedir para vocês, como na outra aula, pedir para vocês só deixarem o som de vocês aí, né, o microfone de vocês desligado, no mudo, só para eu não ouvir o fundo aí, tá? E aí vocês ligam quando vocês quiserem falar. Não precisa levantar a mão, não precisa fazer nada. Quiser falar, fala a qualquer momento, tá bom? Pode me interromper qualquer hora, igual na sala de aula mesmo, tá? Outra coisa não sei se vocês lembram, mas que a gente conversou lá na outra semana a respeito sobre perguntas, né? Então, qualquer dúvida, gente, vocês vão tirar agora, mas dúvidas que ficarem para depois da aula, vocês mandam lá no grupo para eu responder no grupo lá para todo mundo, tá bom? Para a gente ir pegando as mesmas coisas juntos. Tudo bem? Pronto, vocês estão vendo aí a minha tela? Deixa eu só... Ok, nós vamos falar hoje... Eu tô vendo sim. Obrigado. Nós vamos falar hoje, gente, do Tanakh, né? De novo, vamos falar um pouco mais do Tanakh. Então, na semana passada, eu falei para vocês sobre a estrutura da Bíblia que nós temos, né? Que é o Antigo Testamento. Ela é basicamente o Antigo Testamento, aliás, o Antigo não, é a Bíblia do judeu, né? Então, o Antigo Testamento que nós temos hoje é a Bíblia do judeu. Só recapitulando do que a gente falou, para ver se vocês estão craque mesmo. A Bíblia nossa, o Antigo Testamento, nós temos quantos livros? A Bíblia nossa protestante? 27? 66. Não, só o Antigo Testamento, só o Antigo. 29. 29. O Antigo Testamento? 27. Não é 29? 27. Que bagunça é essa, gente? 27 é o novo. É 27, eu falei 27. Não, 27 é o novo. 39. É 39, e 39 né? O novo. 39 o velho. Isso. O velho, o antigo. 39 o novo e 27 o velho, é isso? Ao contrário. Ixi, então eu fiz as anotações erradas aqui. É 27 o novo e o antigo Sim. nosso é 39. Então, de Gênesis a Malaquias, nós temos 39 livros. Estou corrigindo aqui, então. Certo. Nós temos 39 livros, né, na nossa Bíblia protestante. Os católicos têm quantos livros? Na Bíblia antiga deles, no Antigo Testamento. 73 livros. Não, esse é o total, né? Eu quero saber só o Antigo Testamento. 47? 46, né? 6? Nós temos 39, eles têm 7 a mais, então dá 46. Ixi. Eu fiz comentários errados, então, por aí. Então, vamos lá. E os judeus, quantos livros eles têm? Já não estou mais me arriscando. Olha só. 39? A nossa Bíblia protestante, o Antigo Testamento, tem 39 livros. A Bíblia católica, o Antigo Testamento, tem 46 livros. Tem uma diferença de 7 livros que eles usam e a gente não usa. Certo? Certo. E a Bíblia do judeu tem quantos livros? Não é 39 que é o Velho Testamento? 39 para a gente, né? Para eles não são 39. Por quê? Porque eles agruparam alguns livros, né? Na Bíblia do judeu, que o nome da Bíblia do judeu é Tanakh, né? A Bíblia do judeu, ela tem 22 ou 24 livros, dependendo aí da linha judaica. Tá bom? Esses livros, eles são divididos, né? Essa Bíblia chamada Tanakh é uma Bíblia só, o Tanakh é uma Bíblia só, mas ela é dividida em 3 seções, né? Nós temos uma Bíblia dividida só em 2 seções, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, certo? Certo. O judeu, a Bíblia dele é dividida em 3 seções.
Torá, Neviim e Ketuvim. Ok? Torá, Neviim e Ketuvim são a Bíblia completa deles, que se chama Tanakh, e é a nossa Bíblia. Eita, som. Ô, Marcos, deixa mudo aí o seu... Por causa dessas Peraí, passou um motos. cara, eu vim entregar uma pizza. Ele passou de foguete, né? Então a nossa Bíblia, ela tem os 39 livros, mas que são todo o Tanakh, certo? Então vamos lá. Mudei lá para o final, não é isso aqui que eu queria. Eu coloquei no lugar errado isso aqui, peraí. Esse slide era lá embaixo. Pronto, por isso. Então vamos lá. O Tanakh, né? A pronúncia dele pode ser Tanakh, TNK, Tanakh com K, Tanakh com KH, Tanakh. De várias formas você vai ter escrito. Então, de repente, você pode pesquisar lá Tanakh e você achar a escrita de várias formas, tá, gente? O importante é que você saiba que está falando da mesma coisa. Também é conhecido como Mikra e ainda também como Bíblia Hebraica. Então, quando alguém falar da Bíblia Hebraica, você sabe que está falando do Tanakh. E também quando falar de Mikra, também é o Tanakh, tá bom? Vocês vão ficar ouvindo isso sempre? Não, mas uma hora vocês ouvirem, vocês vão saber do que está falando, tá bom? Então, ela é a coleção dos livros israelitas, né, que são a fonte do cânon cristão nosso do Antigo Testamento, e ela é composta pelos textos bíblicos no hebraico, tá, gente? O Tanakh, ele só é escrito no hebraico. O hebraico para o judeu é uma língua santa, tá? Se você perguntar assim para os judeus quando que o hebraico foi inventado, você acha que ele vai responder o quê? Alguém chuta? O Talmud diz que o hebraico é falado desde Adão, que Adão falava com Deus em hebraico, tá? Então, para eles aceitam os escritos em hebraico só. O Tanakh até hoje ele é feito em hebraico. O Tanakh não pode ser feito em outra língua. Ele é traduzido para outro povo, mas para o judeu tem que ser em hebraico, tá? Então, com exceção apenas de 2 livros, que é Daniel e Esdras. Daniel e Esdras têm alguns pedaços que são em aramaico, tá? Só alguns pedaços. Daniel tem um pedaço bem grande, que é em aramaico, mas são só alguns pedaços. O livro em si é em hebraico, e aí alguns pedaços são em aramaico, tá? Alguém sabe dizer o que é o aramaico? De onde veio essa língua aramaico? Ninguém sabe? O aramaico é uma língua que eles aprenderam na Babilônia, tá? Então o judeu falava hebraico, mas quando ele foi para a Babilônia, os judeus foram levados para a Babilônia cativos, lá eles aprenderam a falar aramaico, tá? Então quando eles voltam, aí muitos deles voltam falando aramaico. Mesmo assim, eles só aceitam como escritos até hoje, como escrito sagrado, só o hebraico. Tá? O aramaico hoje não é mais falado. Eles voltaram a falar o hebraico, mas durante muito tempo eles falaram aramaico. Inclusive, Jesus falou em aramaico, tá bom? O dialeto que Jesus usava era aramaico e não hebraico. A gente saber disso, gente, tira algumas ideias equivocadas, tá? Talvez vocês vão ver por aí algumas pessoas usando algumas palavras em hebraico, porque tem essa ideia de que o hebraico é sagrado.
sabe? Tem muita gente que vai na onda dos judeus, sabe? Os judeus, eles acreditam que o hebraico é sagrado, mas é a língua deles, né? E eles são um povo que Deus escolheu para revelar a Deus ao mundo. Só que hoje em dia você tem muitas igrejas indo na onda do judaísmo, e aí traz algumas coisas como se elas fossem sagradas, e elas não são sagradas. Tá? O hebraico não é uma língua sagrada. Jesus, tudo aquilo que ele falou, que ele falou em aramaico. Tá? Se o hebraico fosse tão sagrado, ele teria ensinado em hebraico e não em aramaico. E aí, o Tanakh, então, ele consta 24 livros, ou 22, depende aí da linha judaica, tá? Não existe, gente, um conselho acadêmico, não existe, assim, uma ideia dos estudiosos, quem estuda sobre a datação do Tanakh, dos livros da Bíblia hebraica, não existe uma certeza de quando que eles foram exatamente canonizados, sabe? Uma data certa, assim, para quando eles foram canonizados. Né? Alguns acreditam que eles foram canonizados na dinastia Asmonita. A dinastia. Nem eu tô falando. A dinastia Asmonita aconteceu no período interbíblico. Lembra que a gente falou do período interbíblico? Que é os 400 anos que nós temos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vocês lembram disso? Então, nesse período, não nele todo, né? Mas ali, pouco depois ali de 200 a.C., se levantou uma dinastia chamada Asmonita. É um período que os judeus foram governados por um rei judeu, né? Que era o Simão Macabeu, que está lá no livro de Macabeus, que está na Bíblia católica, tá? É uma história que está lá. Isso aconteceu de verdade. E aí, durante essa dinastia, teve muita compilação de livros. E aí, alguns acreditam que foi aí que os livros hebraicos, né, o Tanakh, foi compilado, foi canonizado de verdade. Já alguns acreditam que foi até depois da era de Jesus, tá? Mas o Talmud, que é tido como quase que sagrado para os judeus, né? É quase que sagrado, tá? Não é sagrado, mas é quase sagrado. Eles têm uma ideia de muita certeza no que está escrito pelo Talmud. O Talmud, ele fala que foi escrito, foi canonizado esses livros do Tanakh na Grande Assembleia. A Grande Assembleia aconteceu mais ou menos em 400 ou 450 antes de Jesus. Ainda no período profético, né? O período profético foi nesse período de 400 anos interbíblico, mas antes desse período, quando ainda tinham os profetas, que ainda era o período do tempo de Neemias, houve uma grande assembleia, tá? Ficou chamada como a Sheikh Nest Hagdolah. E foi aí, segundo o Talmud, foi aí que esses livros foram canonizados, tá? Essa assembleia foi constituída por Neemias e por Esdras, segundo o Talmud. Não só eles, mas muitos outros profetas, tá? Então, no Talmud é que está dizendo isso, que esses livros foram canonizados ainda no tempo de Esdras e Neemias, tá? Esdras e Neemias eram contemporâneos, eles estavam ali na mesma época juntos, certo? Então, quando é que o Tanakh foi canonizado? Aliás, vocês se lembram o que é canonizar? Quem lembra o que é canonizar, fala aí, por favor. O que é um cânon? Um de cada vez, sem pressa. Cânon é um livro, né? É uma régua de medir?
Uma vara de medir, né? O A vara é cânon, cana, né? a palavra cânon vem dessa cana de medir, né? Então tinha uma Ô, medida Juan, que era chamada de cânon, que era uma cana mesmo, era não essa cana que a gente come hoje docinha, não. Era aquele junco que nós temos na Bíblia lá, né? Quando fala que Moisés foi deixado lá perto dos juncos, isso era essa cana que era utilizada para fazer as medidas, igual quem compra tecido, né? Que vai saber a Zete, a Raquel, vai comprar tecido, eles medem com a régua, né? Então, Uhum. o cânon era essa régua que eles mediam as coisas, tá? É como se eu falasse assim, 1 metro, tá? Então, a palavra cânon passou a ser utilizada para medir as regras, ser usada como regra. Um livro canônico são os livros que medem, né, que dão a regra, a base para uma determinada coisa. Deu para entender a ideia? Então, você vive por qual regra? Eu vivo por este cânon. Paulo fala isso em Gálatas 6, versículo 16, sobre todos esses que vivem sobre esta regra. A palavra que ele usa para regra é a palavra cânon, certo? Então, os livros judaicos terem sido canonizados quer dizer que eles foram classificados como regra, regra de vida, regra de hábito, regra de religião, tá? Isso aconteceu quando? Aconteceu segundo o Talmud, aconteceu nessa época. Eu gosto muito de confiar no Talmud, gente. Por quê? Porque o Talmud foi escrito pelos judeus. O Talmud foi um compilado, só para vocês saberem o que é o Talmud. O Talmud ele foi escritos, organizados depois da era de Jesus, tá? Foi lá entre o ano 50 até mais ou menos ali o ano 300, levou um tempo para ser escrito, por quê? Porque ele não é sagrado, tá? Ele foi um conjunto de regras e explicação das regras. Então, o que o Talmud ele fazia? O que está escrito no Talmud? Está escrito algumas coisas sobre a história. O Talmud vai falar de Jesus. Jesus aparece lá no Talmud. Eles falam de Jesus no Talmud. Falam mal, lógico, né? Mas falam. Então, fala um pouco da história, fala um pouco sobre a lei, fala sobre a interpretação da lei. O Talmud são vários livros, são muitos livros, tá? E eles podem ir acrescentando. Na verdade, não é acrescentado mais desde o ano 300. Mas eles levaram tempo para escrever o Talmud todo. E quem escreveu foram os judeus da época. Então, eles estavam mais familiarizados com o que estava acontecendo. Hoje em dia, você tem o pessoal estudando e eles vão utilizar o quê para saber o que aconteceu? Eles vão utilizar arqueologia, vão utilizar outros livros, né? O Talmud, basicamente, são esses livros que eles utilizam, né? Então, quando a gente pega assim, hoje em dia, um estudioso vai utilizar o Talmud para saber o que aconteceu lá. Bom, quem escreveu o Talmud sabia exatamente o que aconteceu lá, né? Então, eu acho que o Talmud é mais confiável do que o pessoal que investiga hoje. Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer? Sim. deu. Tá? Então, segundo o Talmud, é isso aí. Faz tempo já que foi canonizado, desde ainda a época de Neemias. Deixa eu mudar aqui o slide. A coleção do Tanakh, gente, né? Ela é dividida, né? São 24 livros, sendo que não Nós, existem. nós não estamos vendo o slide, tá? Ah, não? Não, pelo menos eu não. E vocês estão? Não, nós tá vendo, eu tô vendo as telas aqui. Gente, vocês não estavam Só vendo o tá slide aparecendo você. desde o Eu tô vendo começo, é? você. Mas desde o Desde o começo? começo. Não, No daquela começo hora que você apareceu e errou, que sumiu. você mostrou o final, lembra? Você mostrou o final e falou assim: ah, não era isso aqui que eu ia mostrar, não. E aí a gente não tá vendo mais desde aquela hora. Nossa, desde o começo. Eles estão compartilhando um sorriso uns dos outros. Porque vocês não me falaram, gente. Eu achei Agora que era sim. proposital. Deu um maior trabalho fazer esses Eu slides. falei, nossa, o Davidson hoje mudou a aula. Meu Jesus, deu um maior trabalho fazer esses slides, gente. Vocês nem me falaram. Deixa-
Muito bem, eu vou... Aí, eu tinha aparecido só essa tela azul só. Só E essa depois aí. não Parou vira aí. outra. Que legal, hein? Muito bem. Então, eu escrevi aqui um pouco sobre o Tanakh, né? E depois falei um pouco também sobre essa questão que eu disse sobre o Talmud, né? E a ideia de que o conselho acadêmico não tem uma ideia fixa de quando foi canonizado, tá? Aí eu ia começar nesse agora. Os dois primeiros vocês não viram, eu voltei só para vocês verem. Vamos lá. Então, a divisão do Tanakh, ele não tem primeiro e segundo Samuel, tá? Para eles é um livro só. É Samuel, não tem primeiro e segundo, é só Samuel. Não tem primeiro e segunda Reis, é só Reis. E também não tem primeira e segunda Crônicas, tá? É direto. E também Esdras e Neemias, eles são um livro só, certo? E os 12 profetas são quantos livros lá no Tanakh? É um livro só. Um livro só, tá até escrito aqui, né, gente? Então, não precisava nem lembrar, era só ler, tá? Como se fosse um padrão, gente, no hebraico, o nome do livro é a primeira palavra, tá? É meio que um padrão. O nome do livro é a primeira palavra do livro, tá? Então, aqui nós temos a Torá. A Torá é a primeira divisão. São 3 divisões do Tanakh, né? Torá, Nevim e Ketuvim, certo? A Torá é o nosso Pentateuco. O que é Pentateuco mesmo? Os 5 primeiros livros. Os 5 primeiros livros, tá? O nome Pentateuco, ele significa literalmente 5 partes ou 5 livros, tá bom? Então, a Torá é o nosso Pentateuco. Lá que você está vendo a história de Moisés toda, é a Torá do judeu, é exatamente aquilo que está escrito. Quando a gente vê lá Jesus falando sobre ler Moisés, ou ler sobre a lei, né? Onde você vê isso na Bíblia, no Novo Testamento, quando tem essa referência, Moisés, lei, essas coisas, está falando sobre a Torá. Eles não falam Torá, não aparece o nome Torá dentro da nossa Bíblia, né? Vocês sabem por quê? Porque o nome Torá foi dado depois. Na época deles não era chamado de Torá. Tá bom? Era chamado de lei ou de Moisés só. O nome Torá foi dado mais para frente, lá depois do ano 500, tá? Com os maçoretas, que a gente vai falar um pouco depois. Então, os 5 livros da Torá, né? Nós temos aqui, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O primeiro livro, o nome dele é Bereshit, lá na Torá, que significa literalmente no início ou no princípio, tá? Que o nosso Gênesis foi traduzido como criação, né? O nome Gênesis, gente, não vem dos hebreus, não vem dos judeus, vem da Bíblia Septuaginta, que a gente vai estudar um pouco mais para frente, tá? Mas o nome da Bíblia, desse livro na Torá, é Bereshit. Então, na sequência aí, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, tá? Começa com, então, Bereshit, o nome, né, o significado é no início, Shemot, nomes, Vaikra, e ele disse, não sei se vocês lembram na outra aula, eu falei que Levítico não é a tradução certa para o livro de Levítico, né? É alguma coisa referente a ele disse, ou falou Deus, alguma coisa assim, porque é o livro que Deus mais fala, e ele começa com isso, né? Disse Deus, falou Deus. Então, essa aqui é a tradução do nome no original. Bamidbar, no deserto, e Devarim, palavras, tá? Esses aqui são os livros. Depois, se quiserem dar uma olhada com mais O cuidado. Davis, Oi. desculpa a minha ignorância, mas eu queria entender por que Êxodo significa saída.
A palavra êxodo significa literalmente saída, tá? O nome êxodo significa saída, literalmente, tá? Não tem uma razão para isso. Não, êxodo é sair mesmo. Tá. Sabe, por exemplo, os exilados são os que saíram, né? Foram colocados para fora. Tá? O Entendi. nome êxodo significa saída mesmo. Aqui o nome Números é uma referência, nós temos na nossa Bíblia o nome Números, né? Números é uma referência aos 2 censos que foram feitos dentro deste livro, tá? No original, o nome do livro é Bamidbar, que significa no deserto, certo? E aí, depois da Torá, nós temos, então, o Neviim. O Neviim são os profetas, que é a segunda parte do Tanakh, tá? Fica entre a Torá e o Ketuvim, e ele tem 2 subgrupos, tá? O Neviim Rishonim, que são as narrativas de Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os últimos profetas, o Neviim Ahoronim, que são os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, tá? Essa coleção inclui os livros que vão desde a saída do Egito, tá, gente? E aí eles fecham o período da profecia. Então, ó, então, o Neviim, ele tem 2 divisões, que é o Profetas Pioneiros, que vai do Josué até Reis, né, lembrando que são juntos. Esses são profetas também, tá, gente? Nós temos na nossa Bíblia a gente chama de livros históricos, né? Josué, Juiz, Samuel, Reis, a gente chama de livros históricos, porque eles contam história. Mas para eles, não são só histórias, são livros proféticos, tá bom? E aí nós temos depois os últimos profetas, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Lembrando que aqui em Jeremias não está aqui dentro o Lamentações, tá? Lamentações não está aqui dentro. Ele vai aparecer no Ketuvim. Tá? Depois vocês podem olhar aí com calma no slide, vou mandar o slide para vocês, podem olhar com calma aí. Ufa, Nomes. voltei. Aí, menino. E aí o Ketuvim, né? O Ketuvim são os escritos, tá? E eles são divididos em 3 partes também, que são os livros poéticos, que são Salmos, Provérbios e Jó, tá? Esses livros, eles são os livros que são poéticos. A gente vai ler esses livros e você não vê muita poesia quando você vai ler, né? Mas é porque a nossa ideia de poesia é diferente da ideia de poesia deles, tá, gente? Nós temos a ideia de que a gente rima as frases, né? Por exemplo, vou fazer uma poesia aqui linda, quer ver? Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Olha que lindo, né? Eu sou poeta também, para quem não sabe. Mas a gente tem essa ideia de poesia, que é rimar as palavras, né? Coração, chão, certo? Vocês entenderam? Cantares de Salomão, então, não é um livro poético? Oi? Cantares de Salomão não é um livro poético? Mais ou menos, é porque ele entra em outra ordem de escritos, tá? A gente entende que tem 5 livros poéticos pra gente, né? Que são Salmos, Certo. Provérbios, Jó, Cantares e... Qual é o outro? Ixi, eu só lembrei de Cantares. Senti Eclesiastes. falta nessa lista. Quem? Eclesiastes, É verdade. né? Porque eles são sim escritos em forma poética. Mas para o judeu, eles separaram esses como poético porque os outros estão em outra classificação, tá? Mas voltando a falar só do que é poesia para eles poesia não rima a palavra, rima a ideia,
né? Então, você vai ter salmo que vai estar escrito assim, meu Deus é a minha força, primeiro verso. Segundo verso, meu Deus é o meu poder. Foi péssimo. Mas a ideia é essa, eles rimam a ideia, eles falam a mesma coisa, entendeu? Então, não vai ter palavra nenhuma rimando com nada, mas a ideia você vai ver que é a mesma, tá? Eu Então, acho eles têm... que, hein? Pode Eu falar. acho que Provérbios e Eclesiastes tem umas palavras, né? Que a gente percebe que é a meia poesia, né? A gente pega assim, né? Mas os outros não. Os outros na da gente assim não bate muito bem, né? Mas o Eclesiastes e o Provérbios tem umas que a gente lê, a gente já percebe, né? Que tá numa versão de poesia, né? Mais ou menos, né? Tem um nome exatamente para esse tipo de escrito. O de Eclesiastes, principalmente, que é uma... Ele foi composto como se fosse aquelas canções fúnebres, né? O livro de Eclesiastes, a composição dele é como se fosse uma canção fúnebre, né? Uma canção de funeral, de gente que morreu, tá? Ele é exatamente para mostrar a ideia de alguém que está morrendo. Mas esses livros aqui, esses livros poéticos que eles têm, são chamados também de os rolos da verdade. Por quê? Porque eles expressam as verdades em relação ao mundo e a Deus, né? Então, ali a questão de Jó tem expressado ali aquelas questões sobre o sofrimento do justo, né? Mas porque Deus tem um plano para o justo e tal. São os rolos da verdade para eles, tá? E aí tem os 5 rolos dos Hamesh Megilot. Os 5 rolos dos Megilot. Ou só 5 rolos, tá? Eles também chamam só de os 5 rolos, todo mundo sabe o que é. Que são compostos por o Shir Hashirim, que são o Cântico dos Cânticos, que é o Cântico dos Cânticos, e eles são lidos cada um num momento especial, tá? O Cântico dos Cânticos, ele é lido no Sabá durante a Páscoa judaica. O que é o Sabá, gente? O Sabá é o sábado, tá? Sabá ou Shabat é o sábado, tá? Então, durante o sábado, na Páscoa judaica, eles fazem uma leitura do Cântico dos Cânticos, do livro inteiro, que é um livro, de certa forma, curto, né? Aí eu coloquei uma imagenzinha aqui da mesinha deles com o livrinho aqui. Então, antes da refeição, eles vão fazer uma leitura e aí vão comer. O livro de Ruth, que ele é lido no feriado do Shavuot. O Shavuot é a festa das semanas, que também é conhecido como festa da colheita, né? Quando começa lá o dia da colheita, eles fazem a festa do Shavuot, tá? E aí eles fazem a leitura do livro de Ruth. O livro de Ruth, não sei se vocês lembram da história, né? Mas Ruth, ela se aproxima de Boaz. Quando, gente? Próximo das colheitas, né? Ela vai lá para os campos e ela vai colher em um dos campos do Boaz, né? A Ruth é uma parente do nosso Senhor Jesus. Ela é a tataravó do rei Davi. O Eican é o livro das Lamentações, é Lamentações de Jeremias. Então, esse livrinho, Lamentações, que são só 5 capítulos na nossa Bíblia, né? Eles leem ele, eles recitam ele no meio de todo mundo, no feriado que eles têm lá de lamentação. Tem um dia especial, é o dia 9 do 5º mês do calendário judaico. Eles fazem um grande jejum, é o dia da lamentação. É um jejum lembrando, é como se fosse um culto que eles fazem, né? Por causa das 2 grandes destruições do templo, né? O templo quando foi destruído lá pela Babilônia e depois o templo do rei Herodes quando foi destruído no ano 70 depois de Jesus, tá? Então, 2 destruições horríveis do templo aí, e eles fazem esse grande jejum, lembrando, sofrendo por causa do templo, tá bom? E aí eles fazem essa leitura de Lamentações.
E aí tem o Correlete, que é o Eclesiastes. O livro de Eclesiastes ele é lido também no Sabá, no sábado, nos dias intermediários do Sucote. O Sucote é conhecido como a festa das cabanas, a festa do tabernáculo, a festa das tendas. Tá? Nesse dia eles comemoram os 40 anos do Êxodo, né? Eles vão comemorar os 40 anos que eles passaram no Êxodo. Então você vê, tem uma comemoração, né, que é o da saída do Egito, e tem a comemoração pelos 40 anos, lembrando, né, dos 40 anos que eles passaram. É um memorial. Vamos lembrar, gente, uma coisa, que Deus, ele é festivo, tá? O nosso Deus é um Deus festivo. Ele faz essas festas para ele colocar isso na cabeça da pessoa, para ele inculcar isso, para ele trazer isso à memória das pessoas. Existe uma frase que fica muito na Bíblia, que é: isso será por memória, né? Ou memorial, para ser passado para gerações. Deus, ele se revela de várias formas, e uma das formas dele se revelar é com isso aqui, pela memória, fazendo as festas. Então eles fazem as festas e contam para os filhos o que aquilo significa. Aí eu coloquei uma imagenzinha aqui, essa aqui é uma cabaninha que eles fazem, né? Durante essa festa eles fazem as cabanas, eles comem dentro das cabanas para lembrar o tempo que eles passaram no deserto. Então tem a casinha deles, eles vão lá no quintal, constroem uma cabaninha e almoçam nela, e aí fazem uma leitura do Eclesiastes. E aí o livro de Esther, tá? O livro de Esther, ele é lido no feriado judaico do Purim. O Purim é uma festa do livramento. Isso é, gente, o Purim é quase um carnaval lá para eles. É uma festa de muita alegria, né? Eles fantasiam, eles dão comida, fazem almoço na rua, sabe? Dão presente. É quase um carnaval. Só não tem o samba e o povo pelado, graças a Deus, né? E ele é lido, o livro de Esther é lido, porque essa festa ela foi comemorada, ela passou a comemorada desde a história que é contada lá no livro de Esther. Vocês lembram que eu falei na outra aula que o livro de Esther, ele não tem uma menção sobre Deus? O nome Deus não aparece nenhuma vez no livro de Esther inteiro. Não tem. Mas então por que ele foi canonizado? Porque eles entenderam, eles acreditaram fielmente que essa história aqui foi o livramento de Deus, porque eles poderiam ter sido, sim, exterminados, e não foram, né? Então, eles acreditam, assim, sem sombra de dúvida, que esse livro aqui, ele conta um evento de um milagre de Deus, tá? Eles comemoram a salvação. Existe até uma história, né, que alguns judeus falam, que se eles esquecerem de todas as festas, se eles esquecerem de tudo, eles ainda vão se lembrar do Purim. Eles ainda vão se lembrar desta festa, que é a festa da salvação deles. Tá? Então, eles têm um carinho muito grande por esse livro e por essa história. E aí, os livros do relato, que são os livros de Daniel, Esdra e Devrei-Ra, que é crônicas. Tá? Crônicas aqui, Crônicas 1 e 2 está junto, tá bom, gente? Neemias e Esdras também são um livro só. E aí Daniel, é o livro de Daniel mesmo que nós temos, e ele tem, Daniel e Esdras são os únicos que têm algumas partes em aramaico, tá? Era o princípio, né? Algumas formas de escolher o livro, como é que eles aceitavam o livro, para eles dizerem que era de Deus, os critérios que eles utilizaram. A língua, né, tinha que ter sido escrito em hebraico, né? O período interbíblico tinha que ter sido escrito dentro do período dos profetas, e o relato, né, do que eles estão falando. Vamos lembrar de novo lá sobre a Bíblia Católica? A Bíblia Católica tem 7 livros a mais, né? Sim ou não? Vocês lembram? Sim, sim. Por que a gente não aceita? Por que os judeus não aceitavam aqueles livros como livros canônicos? Por que eles não aceitaram não canonizaram eles?
Ninguém lembra? Porque eles foram escritos fora do período dos profetas, né? Eles foram escritos ali no período interbíblico. Tá bom? Então, nós já vimos lá no começo que, segundo o Talmud, esses livros foram canonizados, foram separados como escritos inspirados desde a época de Neemias. Depois de Neemias, é que entra esse período interbíblico, os 400 anos de silêncio. Tá, gente? Quando a gente olha na nossa Bíblia lá, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Uma delas, né? Quando você pega na sua Bíblia, que tem entre Malaquias e Mateus, você tem pelo menos uma folha em branco, né? Ou uma página em branco, né? Esse é o período interbíblico. É um período de aproximadamente 400 anos, tá? E segundo a própria Bíblia, não tinha profeta nesse tempo. Vocês estão vendo eu? Estamos. Ah, tá. Então, esse período aqui, ó, que fica em branco na nossa Eu Bíblia, estou, né? esse período que fica em branco na nossa Não Bíblia sei é o todo período mundo. interbíblico. Só que, Qual é essa parte que fica em branco na Bíblia? Não entendi. você está com a Bíblia aí? Tô. Abre ela aí entre Malaquias e Mateus. Calma aí, que a Bíblia é nova e tô. Ah, tá, achei. Tá. Aí tem uma folha em branco ou uma página em branco. Tem. Então, isso aí é representando o período interbíblico, o período que não tinha profetas. Tá? Ah, é? Esse período acontece logo E depois de que ano que Neemias. foi que aconteceu isso? Você tem? Oi? O ano que aconteceu isso nós temos? Não. Então, foi aproximadamente 400 e poucos anos antes de Jesus. Então, foi ali exatamente isso, 400 anos antes de Cristo. Eu vou colocar um gráficozinho depois sobre a contagem do ano, para a gente se achar melhor, tá? Tá. A Bíblia nova que eu tenho não tem isso, não. Não tem essa folha, não. Não tem uma folha em branco, nada? Tem não. Meu Na minha- Deus, que heresia. Eu vou ver na minha mais antiga aqui, que essa aqui não tem, não. Senhor, dá livramento pro teu servo. A minha está escrito Novo Testamento. A minha tem escrito Novo Testamento só. É a mesma? E depois do Novo Testamento, na mesma página, está em branco. Tá Só em um branco? lado. Os dois lados, né? Mas está escrito só Novo Testamento. Então, mas não começa Mateus, né? Começa Mateus. Não, mas assim, eles dão um espacinho para começar Mateus. Tem pelo menos uma Isso, aí página. está escrito Novo Testamento. Tem a folha branca escrito Novo Testamento. Então, esse período aí Tá é o certo. período que é chamado de interbíblico. Interessante. Tá? E esse período acontece bem depois ali de Neemias, tá? É com Neemias que encerra o período dos profetas. O último profeta que nós temos, com certeza, é o Malaquias, tá? Malaquias é da mesma época do Neemias. Ele profetizava enquanto Neemias era governador e Esdras era sacerdote, tá? Então, Malaquias, Neemias e Esdras são contemporâneos, eles estão ali no mesmo tempo. Segundo o Talmud, eles fizeram parte da grande assembleia que separaram os livros. Tá, gente? E aí, depois deles, não tem mais profeta. Não apareceu mais profeta até levantar João Batista. Ok? Ok. Maravilha. Uma coisa que é interessante, gente, é que na nossa Bíblia aí, o último livro é Malaquias, né? O último livro do Antigo Testamento. Certo? Certo. Mas na Bíblia, o Tanakh, no Tanakh, a Bíblia do judeu, o último livro é Crônicas.
Certo? Certo, gente? Alô? Oi? Eu já ia questionar isso já. O quê? Por que que é diferente, né? Não, sim, eles têm uma separação diferente, né? A gente separou. Porque aqui a gente está vendo que pela relação aqui é Neemias e Crônicas, né? E a nossa é Malaquias. Eu já ia. É porque a nossa Bíblia não está separada em ordem cronológica. A deles também não, né? Estão separadas em assuntos. A gente separou, a nossa Bíblia é separada em livros históricos, que vão de Juízes, aliás, vão de Josué até Crônicas, e depois livros proféticos, tá? Eles separaram de outro jeito, separaram o Nevim, o Ketuvim, né, do jeito que eles acharam que era mais interessante. Só que quando a gente vai ouvir Jesus falar, vocês se lembram de uma citação de Jesus? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Jesus fala do sangue de Abel a Malaquias. Aliás, Abel a Zacarias. Ó, Lucas capítulo 11, versículos 50 e 51. Jesus fala assim: porque essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramados desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Tá? Jesus fala isso. Aqui ele está falando dos profetas que foram mortos, que estão registrados dentro da Torá. Dentro da Torá não, né? Dentro dos livros judaicos, tá? O último profeta que aparece morrendo, sendo morto, dentro do Tanakh, é o profeta Zacarias, lá no livro de 2 Crônicas. Deu para entender, gente? Então Jesus fala assim, que o sangue dessas pessoas, de Abel, que é a primeira pessoa que morre dentro dos escritos dos judeus, até o Zacarias, que é o último profeta que morre também dentro dos escritos dos judeus. Começa com Gênesis, termina com Crônicas. Tá? Isso quer dizer que Jesus, ele utilizava, ele tinha conhecimento dessa separação, desse cânon, dessa organização dos livros dos judeus. Tá? Entenderam o que eu falei ou não? Vamos lá, então. Gente, além do Tanakh, eu estou falando dessas Bíblias porque ela é a base da nossa Bíblia. Então, para a gente estudar a Bíblia, a gente tem que estudar desde lá do começo, tá bom? Além do Tanakh, que é a Bíblia atual do judeu, existe o Targum. O Targum, ela é uma tradução e comentários em aramaico do Tanakh, tá? Então, existiam alguns judeus que eles, depois que vieram lá da Babilônia, eles falavam só aramaico. Os que nasceram lá, né, aprenderam essa língua, e eles não sabiam mais falar o hebraico. E aí o que acontecia? Era feito não uma tradução literal, não é exatamente uma tradução, né, mas eles fizeram escritos, né, do Tanakh para essas pessoas. Então não é exatamente uma tradução, o Targum, tá? Ela é, como é que eu vou dizer? É uma explicação da lei, tá? Então ela conta a história, o Targum conta a história que o Tanakh conta e explica a lei que o Tanakh fala. Não é uma tradução literal, ela só vai explicando. E aí isso era passado para esses judeus que só falavam aramaico,
tá bom? Apesar de não ser uma tradução literal, ela é utilizada até hoje, o Targum, para tirar algumas dúvidas, tá? Então, algumas coisas que não são entendidas hoje, você lê o Targum e você entende mais ou menos o que quis dizer. Por quê? Porque eram judeus explicando o que o Tanakh estava falando, tá? Então, ele serve ainda hoje muito para quem vai fazer traduções da Bíblia, utilizam muito do Targum ainda hoje, certo? Você não precisa decorar isso não, tá? Só quero que você tenha uma ideia aí sobre a fidelidade da Bíblia. E aí o Pentateuco samaritano, ou a Torá samaritana. Vocês lembram quando, lá no livro de João, Jesus conversa com a mulher samaritana? Vocês lembram, gente? Sim. Lá no livro de 2 Reis, vai dar uma explicação de por que eles tinham uma treta entre eles, né? Lá no livro de João, a gente vai ler assim, né? Porque a mulher fala assim para Jesus: como é que pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritano e tal? E aí tá dizendo assim: porque os judeus samaritanos não se falavam, certo? Lá em 2 Reis vai estar explicando o porquê da treta, né? Que quando a Síria levou embora o povo de Samaria, ela povoou a cidade de Samaria de novo com o povo de todo lugar. E aí o povo ficou mestiço, né? Só que Deus mandou leões comerem o povo. Porque esse povo que veio de fora trouxe idolatria, né? Trouxe um monte de coisa. E Deus mandou alguns leões comerem o povo. Aí foram lá e reclamaram pro rei da Síria: ó, os leões estão comendo o povo lá. Peraí, gente. Os leões estão atacando o povo lá, porque o Deus de lá não está sendo adorado direito. Aí o rei da Síria manda um sacerdote para lá, para ensinar o povo de Samaria a adorarem o Deus da forma correta, né? Deus da forma correta. E aí, o que acontece? Eles têm, durante o dia, eles têm lá os seus sacrifícios ao Deus de Israel, eles têm ensinamentos, tem tudo. E eles voltavam para casa e tinham lá suas estátuas, suas imagens, tudo. Eles eram um povo muito misturado em tudo, né? Só que esses sacerdotes, eles compilaram, eles fizeram uma Torá, né, para o povo de Samaria. Fizeram usando a linguagem samaritana, né, que não é hebraico, mas também não é aramaico, a linguagem samaritana, e fizeram lá uma Torá. Os samaritanos só aceitavam a Torá, o resto eles não aceitavam, tá? Então eles não têm o Tanakh, eles têm só a Torá na língua deles, tá? Por ser um documento muito antigo, também ainda hoje ele é utilizado para tirar algumas dúvidas, para saber algumas coisas, né? Não é exatamente toda fiel, não é aceito como fiel, mas, assim, fiel, assim, inspirado, né? Mas ele é utilizado muito com a questão histórica ou para tirar dúvidas sobre o que está escrito. Certo? E aí, né, em que essas coisas eram escritas? Eu falei para vocês sobre... Oh, caramba, volta aqui. Né? Eu falei para vocês do Targum e falei também da Torá, só para vocês terem uma ideia de que o livro que nós temos hoje, né, você pega hoje a sua Bíblia, o seu Antigo Testamento. E aí, alguém fala assim, cara, como é que você vai acreditar que isso aí tá fiel desde quando foi escrito? Então, existem muitas formas de você ter certeza que o que está escrito, gente, é a mesma coisa desde sempre, tá? Uma delas é com a Torá dos Samaritanos, com o Targum, tá? Eles são tão antigos quanto a canonização desses livros, tá bom? Aliás, a Torá samaritana, ela foi escrita antes da canonização desses livros aqui. E eles eram escritos em quê? Papel da melhor qualidade comprado nas melhores livrarias? Não, eles eram escritos, a princípio, né, em papiro. Vocês já devem ter ouvido isso antes, né, papiro. O que é o papiro? O papiro é essa plantinha verdinha aqui,
né? Eles tiravam a parte de dentro dela e aí eles faziam esse papelzinho aqui. Não é papel, tá? É papiro. O papel foi inventado depois pelos chineses, bem depois. Mas o papiro foi utilizado cerca de uns 2.500 anos antes de Jesus. Ele foi utilizado durante muito, muito, muito tempo, tá? Então, os primeiros escritos, por exemplo, quando a gente vai ler lá que Jeremias escreveu um livro, Ezequiel escreveu um livro, né? Esse povo todo escreveu, eles escreveram em quê? Escreveram em papiro. Essa aqui era escrita comum, era o material comum utilizado, tá? Então, ele é o pai do papel, né? Foi do papiro que surgiu depois o papel, mas ele foi utilizado vastamente em vários lugares. Qual que era o grande problema do papiro? É que ele degrada, né? É que ele vai acabando. Todo material é assim, né? Cada um tem o seu tempo. Mas nós não temos, por exemplo, gente, os originais da Bíblia. Alguém fala assim, cadê os originais da Bíblia? Não existem originais. Por que não existem originais? Porque os papiros, eles vão degradando. E aí esses papéis, essas escritas vão se perdendo. Tá bom? Então era muito comum, vocês lembram? E essas escritas, né, nessa época que fazia assim desenhos ou escritas mesmo, Davidson? Faziam escritas mesmo. Essa aqui são esse desenho por cima aqui são as capas, né? Mas Tá. eles escreviam, eles tinham uma escrita mesmo. Tá. Né? O alfabeto hebraico, ele é bastante antigo já. O que mudou foi a forma de escrever o alfabeto, né? Então, a cada período que vai passando, você tem, assim, diferenças na escrita, né? E você tem isso em todo lugar. Por exemplo, eu sei fazer um A e você sabe fazer um A, mas meu A é diferente do seu. Sim. Né? Tem umas diferenças na escrita. Então, com o passar do tempo, eles vão mudando uma coisinha e outra assim, a escrita vai ficando um pouco diferente, mas é muito antiga já. Tá? Então, eles utilizaram isso aqui foi se perdendo com o tempo, e vocês já viram que Jesus fala muito sobre os doutores da lei, né? Os copistas. O que é o trabalho de copista? O que é um copista? É uma pessoa que faz cópias. Certo? Então, tinha esse trabalho de refazer as cópias, né? De copiar os textos. Isso aqui era um trabalho muito sério, gente. Era preciso uma vida inteira para se tornar copista. Tá? Não era qualquer um que escrevia os livros, não. Você tinha que dedicar uma vida inteira para se tornar copista. Pelo menos entre os judeus. Depois, lá no período dos monges, é que isso vai dando uma diminuída. Mas no período dos judeus, para ser copista, era uma vida inteira de estudo. E aí depois passou a ser utilizado o pergaminho. Pergaminho foi uma tecnologia usada mais próxima ali do tempo de Jesus, tá? Daí para frente. O nome pergaminho vem da cidade de Pérgamo. É provavelmente onde foi desenvolvido esse material. O que é o pergaminho? O pergaminho, ele era couro de bicho, né? Geralmente de ovelha, de cabra. Eles pegavam o couro, deixavam secar, eles lavavam, né? Ele era bem curtido, era colocado em, acho que vinagre, se eu não estou enganado, né? Ele passava por vários processos, e aí ele era vendido para ser um material de escrita. O problema dele é que ele era muito caro, né? Por ele ser mais durável, bem mais durável que o pergaminho, né? O couro, para acabar, é muito mais difícil do que o papiro. Então ele era um pouco mais caro, mas durava mais, né? Por ele ser mais caro, era muito comum alguém pegar um pergaminho já utilizado, raspava ele e escrevia por cima para reutilizar, né? Então você recebeu uma carta, por exemplo, que vem em pergaminho, você vai jogar fora? Não, você pegava, né, lia a carta, raspava e escrevia para responder a pessoa. Isso era tão comum
que até alguns livros que nós temos, livros inteiros não, mas alguns pergaminhos de algumas partes da Bíblia, eles estão reescritos, né? Alguém utilizou o material para escrever por cima. E os códices? O que são códices? Códice eu vou falar bastante na próxima aula, tá, gente? Os códices ou codex, eles são uma evolução, tá? É o nome que é dado para esses livros que foram depois organizados. O material exatamente do códice não era exatamente o mesmo, tá? Então, você tem códices em pergaminho, você tem códice em papiro. O que é o diferencial no códice? É o agrupamento, que não era mais em rolo, ele era costurado em livro, tá? Então, isso aqui é um códice, ele está costurado em livro, tá vendo? Formato de livro. Tem uma capa dura para proteger, né? Isso fazia o material durar mais tempo. Por quê? Porque o papiro, o pergaminho, eles enrolavam, né? E aí amassava, e aquele enrola e desenrola, estragava o material. E aí você deixando assim esticadinho em formato de livro, fazia com que durasse mais tempo e o transporte também era mais cuidadoso, tá? Certo, gente? Deu para entender? Certo, deu. Deu pra Alguma entender. dúvida no pergaminho, no papiro e no códice? Não. Maravilha. Então, nós temos um códice aí, que ele é o Códice de Leningrado. O Códice de Leningrado, ele é considerado hoje a Bíblia mais antiga do mundo, tá? Ele está inteiro. É o Tanakh inteiro, preservado já com mais de 1000 anos, tá? Ele é datado desde do ano 1008. Então, já tem 1012 anos esse livro aí, que ele foi encontrado, né? Que ele foi produzido, não tem tanta certeza assim, mas ele já é datado com essa data aí. Mais de 1000 anos que essa Bíblia foi produzida, esse códex foi produzido. Ele é base hoje para muitas traduções, né? E você te pergunta agora, essa Bíblia aqui, esse Códex de Leningrado, ele é exatamente igual o Tanakh que nós temos hoje? Eu acho que não. Ele Não. É? é sim. Esse Códex Sério? de Leningrado é exatamente igual à Bíblia que nós temos hoje, que é o Antigo Testamento. Tá, gente? Que bom. Então, ele é de 1008 depois de Cristo. 1008 depois de Cristo, né? E a tradução é a mesma que nós temos hoje. Lógico, com diferença assim, né? Com a língua da época, né? A diferença é essa, é uma língua da época. Então, palavras que tinham na época que hoje não existem e palavras que hoje existem que não existiam na época, né? A questão da época muda algumas palavras também, mas é a mesma coisa, tá? E por que ele é chamado de Códice de Leningrado? Porque ele está lá na Biblioteca Pública de São Petersburgo, Leningrado, na Rússia. Tá bom? Então, esse códice está lá na Rússia hoje. Ok? Então, essa foi a última geração da tradução da nossa Bíblia ou não? Não, não. Ih, tá longe. Aí vem história, né? Tá? Esse aqui é só a Bíblia mais antiga. A produção, né? Ela é datada como sendo a mais antiga. O que nós temos depois dela, de Bíblias, são mais novas. São a mesma tradução, né? Mas são reescritas. Deu para entender? Não. Essa Bíblia que eu tenho aqui, ela é 2000. A datação dela ela foi escrita no ano 2000. Certo? Sim. Ela é a mesma Bíblia, pelo menos no Antigo Testamento, é o mesmo que está ali. É o mesmo Códice de Leningrado. Só que ele foi escrito só 1000 anos mais que esse aqui. Entendeu? Entendi. Mas é a mesma escrita. De Bíblia completa,
ela é a mais antiga. Nós temos outros pedaços que são muito mais antigos que ela, tá? O Códice de Alepo. O Códice Alepo, ele é de 930 depois de Cristo. Então, ele tem ainda mais 70 anos depois, né, mais velho que o Códice de Leningrado. Só que ele não estava completo. Alguns pedaços dele foram perdidos, tá? Segundo a história, aconteceu um incêndio na biblioteca que ele estava, um incêndio que nunca foi provado, tá? Então não sabe se foi um incêndio mesmo ou se alguém roubou alguns pedaços dele. Mas segundo dizem, foi um incêndio e aí perderam alguns pedaços. Ele também é muito antigo, tudo que tem dele está muito bem preservado, só que não está completo, tá? E a língua também que foi escrito é diferente do Códice de Leningrado, tá bom? A vocalização dele é massoreta, mas ele não foi escrito na língua que foi escrito de Leningrado. Deu para entender? Então ele tem diferença na língua que foi escrita, tá? E não no conteúdo. Vocês entenderam isso? Sim. Sim. Entendido. Ok. E aí nós temos a Septuaginta. A Septuaginta, gente, ela é uma versão da Bíblia hebraica, né? Só que ela foi escrita no grego, o grego koiné. O grego koiné é o grego comum, é o mesmo grego que os apóstolos utilizaram, tá? Então, Lucas escreveu, não todo em koiné, ele escreveu em outros gregos também, ele misturou um pouco, mas João escreveu em grego koiné, o Marcos, o Pedro, todos eles escreveram em grego koiné, que é o grego comum. É como se tivesse um grego mais culto e o grego mais da realizada. Eles escreveram nesse grego, que é o da ralé, entendeu? É uma linguagem mais fácil, certo? Essa Bíblia, essa tradução, a Septuaginta, isso aqui não é um códice, tá? Você não tem um códice da Septuaginta desta época, tá? Mas essa tradução, ela foi feita no século 3 antes de Cristo. Século 3 antes de Cristo seria mais ou menos que ano, gente? Lembra lá que eu falei dos séculos? Antes de Cristo? Oi? 300 antes de Cristo? Seria entre 200 e 300, Isso, 200 e 300. tá? Entre 200 e 300 antes de Cristo. Como é que a gente conta o século mesmo? Então, do ano 1 ao ano 100, você tem o primeiro século. Do ano 101 ao ano 200, você tem o segundo século. Do ano 301 a aqui? 201 a 300, você tem o terceiro século. Do ano 301 a 400, você tem o quarto século. Certo? Eu sei que aos poucos vocês vão entender isso, porque eu vou falar muito disso. Tá? Então, essa versão aqui, é possível que Jesus tenha utilizado ela, é possível que Paulo tenha utilizado ela, é possível que Pedro, que as igrejas, né, que eles estiveram, que elas tinham essa tradução, porque era uma tradução do grego, né, para o grego. E, na época deles, a maioria do povo falava grego, certo? Quando você lê lá na Bíblia, lá você achar, né, não aparece tanto na Bíblia, mas talvez você ache assim, escrito que foi, que eram judeus helenistas. O judeu helenista é o judeu que falava grego, tá? Nessa época de Jesus, nessa época dos apóstolos, todo o povo falava grego. Então você imagina, né? Se Paulo escreveu as cartas em grego, quando ele ensinava nas sinagogas, quando ele ensinava nas praças, você acha que ele falava que língua? Grego. Grego, né? E aí, né, por exemplo, a gente vai ler lá em Atos 16, que teve um povo lá que recebeu a Bíblia com mais alegria.
Vocês lembram disso? E fala assim, que eles receberam com mais alegria porque eles iam conferindo o que Paulo falava nas Escrituras. Vocês lembram disso? Alguém lembra? Eu lembro, mas eu não lembro que livro que é, né? Mas eu lembro. É em Atos. Eu esqueci o nome do povo que ele fala. Que passagem que é, né? É 16 ou 17. Então, mas este povo, eles estavam, se Paulo falava em grego e esse povo conferia nas escrituras o que Paulo falava, então provavelmente eles estavam lendo as escrituras em grego. Certo? Eles talvez estivessem lá com a versão da Septuaginta, que é a versão em grego da Bíblia, tá? Uma versão que foi feita lá uns 200 e poucos anos antes de Jesus, tá bom? Por que essa versão foi feita? Ela foi feita lá para a Biblioteca de Alexandria. Vocês já ouviram falar na Biblioteca de Alexandria? Alguém? Professor, Alexandria é o mesmo Alexandre, o grande. Magno? Alexandre o Grande. Não é o Magno? É o É o Magno. grande, não é o Magno. É o Magno? mesmo. É. É o mesmo. Sim. Ó, o Alexandre o Grande, ele conquistou todo esse território ali dos judeus. Ele conquistou o mundo praticamente, né? O Alexandre o Grande. E aí, quando ele morre, né? A cidade que ele governava se chamava Alexandria, né? E aí depois tem uma história que a gente vai falar um pouco dela mais para frente. Mas na cidade de Alexandria tinha uma biblioteca, a Biblioteca de Alexandria, que foi considerada a maior biblioteca que já existiu, tinha todo o conhecimento do mundo, mas ela foi destruída, foi incendiada, né? Ela foi destruída. Mas, segundo os relatos, ela tinha todo o conhecimento do mundo nela. Na época do Alexandre o Grande, faltava um exemplar da Bíblia, da Bíblia dos judeus. Faltava. Então foi ordenado que fizessem uma tradução para o grego da Bíblia. E aí separaram 70 sábios judeus e eles fizeram uma tradução que ficou conhecida como Septuaginta, que significa 70. Certo? Foi ele, junto com o seu exército, que derrotou o modo persa? Sim, que derrotaram os persas. Foi a Grécia, né, que derrubou os persas. O Alexandre era persa, né? Aliás, era grego. Alexandre o Grande era grego. Eles derrotaram os persas. Depois que veio Roma e venceu a Grécia. Certo? Certo. Então fizeram essa tradução para o grego e provavelmente Jesus, os apóstolos utilizaram dessa tradução. Nessa tradução, gente, aqui nós temos lá os livros que a Igreja Católica usa hoje. Aqueles 7 livros a mais que eles têm, que a gente não usa, né? Eles estavam lá na Bíblia dos 70. Foram colocados lá. Mas não como canônicos. Eles foram colocados como os livros históricos. Por quê? Como eu falei, eles contavam essa história interbíblica, que nós não temos. Né? Você não pode pegar... Você pega a sua Bíblia, você não sabe o que aconteceu do período lá entre Esdras e João Batista, você não sabe o que aconteceu. Né? Mas se você pegar uma Bíblia católica, igual essa que eu tenho aqui, se eu ler os livros que a Igreja Católica adicionou, eu sei o que aconteceu no período interbíblico, porque eles contam essa história. Tá? Então, os judeus não aceitavam como livros canônicos, mas eles aceitavam como livros históricos. Aí, quando foi traduzido, né, do hebraico para o grego, aí também foi traduzido esses livros, mas não como canônicos. Eles ficavam no final da Bíblia, tá? A Igreja Católica, ela só foi adicionar isso no século XVI, na pós-reforma. E a gente vai falar dela na aula sobre história da Igreja. Certo, gente? Certo. Só que a Septuaginta,
ela ainda é largamente utilizada na igreja grega. Então, lá na Grécia, você tem igrejas ainda, né? Igrejas cristãs, que elas utilizam o quê? Utilizam a Septuaginta. Se você pegar hoje uma Septuaginta, ela é igual a essa Bíblia aqui? Sim. O Antigo Testamento, sim. Tá? A Septuaginta é a versão do Antigo Testamento, é a versão do Tanakh, tá? É o Antigo Testamento que nós temos. Se você pegar ela é exatamente o que nós temos aqui. Lógico, como eu falei antes, com aquela diferença sobre algumas palavras da época, algumas palavras também do idioma, né? Porque no grego você tem palavras que nós não temos e também faltam algumas palavras que nós temos, tá? Mas o Antigo Testamento hebraico, que foi passado para a Septuaginta, é a mesma coisa que nós temos hoje. Mas aí tem os livros, os outros livros, né? Que tem da Sim, Católica, ou não, sim. não tem essas? Tem. Tem também. Ah, tá. Tá bom. A Septuaginta tem os livros da Ela tem Católica, eles. Tá, mas entendi. não tem eles como canônicos. Eles são Sim, é históricos. só no final dela que tem esses livros, né? Contando a história. Exatamente. Entendi. Tá bom? Então, essa tradução ela ficou conhecida, né? Você pode ver lá, às vezes vai aparecer Septuaginta, ou então versão de 70, ou LXX, que é 70 em algarismo romano, né? E na verdade foram 72, tá? Não foram 70 sábios, foram 72, porque escolheram 6 sábios de cada tribo, 12 tribos, 12 vezes 6, 72, tá bom? Eles trabalharam nela e eles fizeram ela em 72 dias. 72 homens traduziram em 72 dias. Tá? Então o nome não podia ser outro, 70. Vamos recapitular? Tá? Então a gente falou mais uma vez do Tanakh, que é a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, certo? O Tanakh, ele é um conjunto dos livros dos judeus. A gente tem separado só como Antigo e Novo Testamento, e eles têm só o nosso Antigo Testamento, eles têm separado em algumas seções. 3 grandes seções, que é Neviim, é o Torá, Neviim e Ketuvim, certo? A Torá sendo o Pentateuco que nós temos, certo? O Neviim consta alguns profetas e o que nós chamamos de livros históricos, né? Josué, Juízes, Samuel, Reis, e aí depois tem Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas todos juntos. Tem os profetas pioneiros. E os 12, né? E aí o Ketuvim, que são os livros poéticos, são 3 seções, livros poéticos, 5 rolos, e os rolos dos relatos, constando aí 24 livros. Então, mais uma vez, gente, eu não quero falar da Torá na aula que vem. Tá? Mais uma vez, quantos livros tem a Torá? 5. 24. 5? 24. Olha só. Não é o Tanakh. O Tanakh Então, que tem 24. A Torá são só 5, que são os Pentateuco. Então, não é? eu perguntei errado e a Amanda respondeu certo. Ah, Eu ia perguntar quantos livros tem o Tanakh. Sim. O Tanakh tem quantos livros? 5. Não, 22 ou 24? 22 ou 24. Tá? A Torá são Enganei de 5. novo.
A Torá são 5, né? O Tanakh são 22 ou 24, tá bom? O Tanakh, gente, é o nosso Antigo Testamento, tá bom? Você não pode Sim. esquecer disso. E aí nós temos algumas outras bases aí para a gente comparar o Tanakh, né? A nível de só de entendimento, só para saber mais sobre o contexto, saber mais algumas explicações. Nós temos o Targum, por exemplo, e temos o Pentateuco samaritano, né? Foram escritos em papiro, foram escritos em pergaminho e foram escritos em códice, né? Você não vai achar por aí um escrito original. Não existem escritos originais. Onde é que está o original do livro de Neemias? Não tem. Onde é que está o original do livro de Daniel? Não tem. O que você tem são cópias. Cópias de cópias de cópias de cópias. Ah, mas se foi recopiado tantas vezes, manteve a fidelidade? Pelo que a gente tem até hoje, manteve. Tá? Você tem, por exemplo, o Códice do Leningrado, que é uma Bíblia completa, é um Tanakh completo, já tem mais de 1000 anos, e é a mesma coisa que nós temos hoje, né? E você tem, por exemplo, a Septuaginta. Ô Marcos, desliga um pouco o seu áudio aí. Obrigado. Você tem, por exemplo, a Septuaginta, né, que é a versão que eles utilizam desde lá de antes de Jesus. Os gregos utilizam ela até hoje, tá? Então, você pegar uma Septuaginta hoje lá, conseguir com... acha uma Septuaginta, você vai ter a mesma coisa que nós temos aqui. Lógico que ela vai estar no grego, né? Você vai ter que passar do grego, vai ter que transliterar do grego para o português. Aí você vai ter uma dificuldadezinha. Mas é a mesma coisa que nós temos hoje, certo? Por que é importante a gente falar, gente, da história da Bíblia? Saber da história da Bíblia? Porque é você entender questão de fidelidade, né? É você entender questões como, por exemplo, eu posso confiar nesse texto? Eu posso confiar num texto que já tem mais de 2000 anos? A gente vai ver na próxima aula, eu vou falar sobre os manuscritos do Mar Morto, tá? Que são alguns achados aí que datam de muito tempo e da fidelidade que eles mantiveram, tá? Então você vai ter, por exemplo, só adiantando para vocês, o manuscrito de Isaías, que foi encontrado lá junto com esses manuscritos, ele completo, Isaías inteiro, datando do século 100 depois de Cristo. E ele é 97% igual ao que nós temos hoje. Gente, é um absurdo. Você tem um negócio de 2000 anos quase, né? E a diferença que ele tem é de 97% igual a mesma coisa. Tem 3% de diferença. Quer dizer, a diferença são em palavras que você tinha, que você não tem, né? Enfim, são coisas muito pequenas. Então, nós temos fidelidade no texto bíblico. Você pode confiar que o texto que você tem aí, ele se manteve fiel desde a sua escrita, tá? E saber disso nos ajuda a ter uma compreensão melhor, né? Ter uma certeza maior da fé, saber que existe um Deus trabalhando por trás disso, né? Que outro escrito você vai achar com tanta fidelidade? Nenhum, zero, não existe no mundo nada, nenhuma literatura, nada que foi mantido com tanta fidelidade como foi a Bíblia. Certo, gente? Certo. Então tá bom. Então, nós vamos finalizar.